estruturas homogêneas, dinâmicas, collections, set, list e map. Olá, aluno, tudo bem? Nesta aula nós vamos ver aí algumas estruturas, nós iniciamos aí algumas estruturas na aula anterior. Nesta aula nós vamos falar de mais algumas estruturas importantes aí. No caso aqui a nossa introdução, essas estruturas são os sets, que são conjuntos, listas, as lists, e mapas, que são os maps. São três interfaces bem importantes da estrutura de dados da coleção Java. Então, lembrando aquela parte de estruturas de dados, né, que nós trabalhamos lá com pilha, fila, agora listas, maps e conjuntos. Então, essa interface também são dinâmicas, aquela situação que o código ali, o programador faz, pode receber vários dados ali, que ela vai crescendo decorrente do tamanho da memória do computador, então não tem uma definição de tamanho fixo, então por isso que ela é dinâmica. Heterogênea, sempre falando nisso, né? Heterogênea, pode receber dados heterogêneos, porém não seria uma boa prática misturar tais dados heterogêneos. Então, muito cuidado aí nessa mistura de dados, nessas estruturas, nessas interfaces aí que nós estamos falando. Então aqui nós temos aí, iniciando com os conjuntos, né, chamados de sets. Então não existe possibilidade de pegar valores pelo índice, né, pelos índices desses valores que estão dentro desse conjunto. Por quê? Vamos supor ali que o set é como se fosse um saco, ali, uma urna que são colocadas ali algumas bolinhas e você vai ali pegar aleatoriamente essas bolinhas. Então não tem como buscar pelo índice, ele não tem uma ordenação no caso. Então ali ele não é ordenado, mas pode ser realizada a sua ordenação. Tem formas de fazer essa ordenação, mas a princípio o conjunto ele não é ordenado. Pode conter dados heterogêneos, aquilo que nós estamos sempre falando. Pode conter, mas poder não quer dizer que devemos utilizar. Então, muito cuidado em utilizar dados diferentes ali das variáveis primitivas que nós temos aí no Java ou qualquer linguagem de programação. Não permite objetos duplicados. Então, se nós tentarmos colocar ali um objeto duplicado, algum valor duplicado no conjunto, ele não vai permitir que esse dado seja inserido nessa estrutura, nessa interface. Deve ser homogênea. Boas práticas, né? Então, aquilo que nós estamos aí batendo e falando das boas práticas de programação em Java, em qualquer outra linguagem também, mas ali evitar dados diferenciados nessas estruturas, nessas interfaces que nós estamos utilizando. Nessa próxima tela nós temos um exemplo, então, de um conjunto set. Vou utilizar aí um conjunto heterogêneo para vocês verem como é possível utilizar, né? Só para aí, curiosidade. Então ali os dados eles estão heterogêneos. Nós podemos ver ali que na linha 10 ali nós começamos a declaração ali set, é um conjunto, demos o nome da variável de conjunto, e new hash set, que é o tipo de estrutura aí para trabalharmos com o conjunto na linguagem Java. Depois ali nestas linhas aqui 11 a 15 nós fazemos a inserção desses dados. Então conjunto.add, né, de adicionar, ele funciona da mesma forma aí que nós vimos em algumas estruturas anteriores. Então ali nós adicionamos, na linha 11, nós adicionamos aqui o caractere A, lembrando que é um caractere por quê? Porque ele tem ali aspas simples, né? Lembrando só essa situação que é um caractere. Depois nós temos na linha 12 aqui, mais um conjunto.add, a palavra teste. Agora com aspas duplas, ela significa uma string. Depois, aqui na linha 13, temos mais a adição do número 1. Depois, na linha 14, a adição do valor do pi, ali, que nós já verificamos, né, 3.1415. E depois, a adição de um valor boolean, que ali nós colocamos true. Depois, aqui nas linhas 17 a 20, nós imprimimos os valores que estão neste conjunto. Então, a saída do conjunto seria esta aí. Então, o primeiro ali na linha 17, nós colocamos ali a situação do tamanho do conjunto, conjunto.size. Size seria novamente o método, né,
que trabalha com o tamanho do conjunto, neste caso. Ele mostrou ali 5, então o nosso tamanho 5, então temos A, teste 1, 3.1415 e o valor true, que significa os 5 elementos. Aqui na linha 18, nós temos adicionando 1. E depois nós temos ali conjunto.add1. Veja ali na saída que adicionando 1 recebeu um retorno de false. Por que esse valor false foi retornado? Porque esse valor já existe ali na linha 13, que foi inserido. Então, na linha 13, nós já inserimos o valor 1. Na linha 18, tentamos inserir o valor 1 novamente, nós retornamos um valor aí, recebemos, né, um retorno de um valor false. Isso indica o quê? Que já existe esse elemento no conjunto. Depois, na linha 19, nós temos a inserção do valor 10. Esse valor 10, como não existia no conjunto ali entre as linhas 11 e 15, na inserção inicial, nós recebemos ali, né, adicionando 10, recebemos um valor true, quer dizer, este valor realmente foi inserido em nosso conjunto. Depois, mais uma vez, na linha 20, nós fazemos ali mais uma vez o tamanho do conjunto, agora ele retorna o valor 6, porque nós conseguimos inserir o valor 10 e não inserimos o valor 1. Então, de 5, o tamanho do conjunto foi para 6. Então, para nós termos assim um panorama melhor, vamos ver como fica esse programa aí na prática. Então, aqui nós temos, mais uma vez, a ideia eclipse aberta com o nosso conjunto heterogêneo, lembrando, para evitarmos os conjuntos heterogêneos. Vamos executar esse código. Então, nós temos a mesma saída que nós verificamos ali na nossa tela. Aqui, o detalhe aqui é que nós podemos, né, verificar outras situações aqui da seguinte forma. Vamos colocar aqui, vou copiar aqui novamente esse código. Vou colar aqui e vamos fazer um remove. E alterarmos aqui para removendo a letra A. E aqui vamos remover a letra A. E vamos verificar aqui, copiar esta linha novamente e verificar o tamanho. Eu vou colocar um sysout aqui com uns traços aqui só para separar ali o código. Vamos executar. Então nós temos aqui um resultado removendo A que deu o valor false. E o tamanho continua 6. Por quê? Não foi removido o valor A. Por que não foi removido o valor A? Simplesmente porque nós colocamos o A entre aspas duplas. Então, o interpretador aqui do Java, a máquina Java, verificou que esse A é uma string, não um caractere. Por isso que não foi removido esse valor. Veja a diferença aí, o cuidado que nós devemos tomar com a situação de caractere e string. Então, eu vou repetir aqui o comando e agora alterar para aspas simples e vamos executar novamente o código. Então, nessa outra execução, veja que nós tivemos aqui um true e um 5. Agora, o valor A realmente foi removido do nosso conjunto. Só vou acertar aqui o tamanho para ficar todos no mesmo tabulação. Então veja aqui, false porque um A era considerado uma string. Então continuamos com 6 elementos. True depois porque realmente nós removemos o valor que era ali o caractere. E size, ele fez novamente ali o tamanho do nosso conjunto. Eu vou copiar esta linha aqui para separar o próximo exemplo.
Então aqui nós podemos fazer mais um exemplo aqui de um outro método que existe nos conjuntos que então contém A. Vamos colocar aqui para tabular e para sabermos se contém o caractere A, nós temos o método contains, que está aqui. E ele pede um objeto ali, o objeto no caso seria o caractere A. E vamos fazer mais uma linha aqui de contém 1. E aqui o valor 1. Vamos executar. Então nós recebemos ali o valor false para o A e o valor true para o 1. False A porque nós removemos o A aqui nesta linha 24. Então por isso que quando tentamos remover o A, ele retornou um valor false na saída. Então nós podemos trabalhar também, né, com mais um conjunto aqui. Então vou colocar mais uma separação aqui. E aqui vamos fazer 7 inteiros igual new hash 7. Então nós criamos mais um conjunto aqui. Tom H hash 7. Então nós criamos um conjunto chamado inteiros. Então vamos inserir esses dados aqui. Então eu vou copiar aqui para ficar mais rápido. Esta linha aqui. Então, adicionando 1. Vamos duplicar essas linhas, adicionando 2, adicionando 3. Aqui vamos só alterar aqui. 2, 3. E vamos ver o tamanho do conjunto. Só que agora é nosso conjunto inteiro e aqui também. Aqui executando, vamos ver. Então nós adicionamos aí o valor 1, 2, 3 ao um conjunto que nós criamos chamado inteiros. Veja uma particularidade aqui, que nós estamos tendo vários warnings aqui de problema com esses dados. Por quê? Porque o Java sabe que nós estamos trabalhando com dados heterogêneos, então ele vai ficar ali com esses warnings falando que não é uma boa ideia trabalhar com dados heterogêneos. Então somente por esse caso que nós estamos tendo todos esses warnings nessas linhas aqui. Então continuando aqui, nós inserimos aí, criamos um conjunto chamado inteiros, inserimos o valor 1, 2, 3, verificamos o tamanho 3, e agora nós vamos trabalhar com uma outra situação aqui. Deixa eu copiar este separador aqui. E aqui nós podemos fazer algo interessante, que é a união dos conjuntos. Então, vou fazer um sysout, Ctrl espaço para criarmos ali, ele preencher para nós. Então vamos colocar aqui união
dos conjuntos. Deixar na mesma tabulação. Concatenar com o comando que nós vamos utilizar, que é conjunto ponto add ao e concatenado com o nosso conjunto inteiros. Só puxar aqui para... Então aqui nós temos essa união dos conjuntos, então vamos executar. A união foi realizada. Então nós podemos fazer um size aqui, vamos ver. Só que um size em conjuntos. Conjunto, no caso. Executar. Então foi 7, né? Nós tivemos aí a união com 7 elementos. Nós tínhamos ali 3 elementos mais 5 que nós tínhamos anteriormente. Tínhamos 5 aqui, foi removido A, mais 3, foi 7. Por que 7, né? E não 8? Porque nós colocamos 1, 2 e 3, como não pode um elemento repetido, o 1 aqui, né? Não foi feita a união desses conjuntos, simplesmente porque já existia o número 1 em conjuntos e agora existia o número 1 no conjunto inteiros, então essa união não foi realmente com os 8 números, porque o 1 acabou se repetindo. Então, da mesma forma que nós podemos fazer união, Então aqui vou comentar a linha que nós fizemos a união e vamos trabalhar com a intersecção dos conjuntos, vindo aqui. Então nós mudamos aqui. Vamos tabular aqui. E o comando para intersecção seria agora, em vez de add, a palavra retains. Junto com a palavra retain, junto com a palavra all. Entre o nosso conjunto, que foi criado lá em cima, e o outro conjunto chamado inteiro. Então nós estamos fazendo a intersecção desses dois conjuntos e depois aqui embaixo nós continuamos com a impressão do tamanho da intersecção que ocorrerá. Então, executando, nós temos aqui o valor 1, não é o elemento 1, esse aqui é o tamanho, acabou, né, sendo até dando certo de ser um tamanho 1 e o elemento que foi a intersecção desses dois conjuntos seria o elemento 1. O elemento 1 está aqui, né, inserido nesta linha e inserido nesta linha no outro conjunto. Então, o único elemento que nós temos em comum nesses dois conjuntos é o número 1. Por isso que o tamanho ficou 1. Se nós aqui colocássemos a adição do número 3 aqui, vamos colocar aqui 3, mais um ponto aqui para executarmos. Veja que agora a intersecção tem um tamanho 2. Por quê? Os elementos que são comuns para os dois conjuntos é o elemento 1 e 3 em ambos os elementos. Então, o tamanho da intersecção desses conjuntos ficou em 2. Aí nós podemos verificar aqui mais uma situação, né, que significa conjunto.clear.
Vamos mostrar aqui, após o clear, o tamanho do conjunto. Eu só vou voltar aqui à união, que é melhor para o exemplo, e comentar a intersecção. Então, size, tamanho do conjunto, e colocar aqui conjunto, e vamos fazer uma pergunta aqui, chamada conjunto vazio. E nessa outra pergunta aqui, o nome do nosso conjunto, que é inteiros vazio. Tabulando aqui. O método para verificar se é vazio é isEmpty. Ctrl Tab ele já preencheu. E aqui também isEmpty. Vamos executar. Então veja, aqui nós temos, saiu aqui a união, que foi true, o número de elementos foi 7, o tamanho do conjunto aqui depois ficou vazio, né? Ficou 0, porque nós fizemos um clean, né? no conjunto. Depois conjunto vazio true e conjunto inteiro true, né? Nós temos essa situação da intersecção, aí acabou mostrando o conjunto vazio. Mas aqui veja que os dois deram true, né? Então aqui somente porque seria inteiro aqui, né? Essa é a verificação. Inteiros, no caso, que é esse conjunto que está nessa linha, criamos na linha 31. Vamos executar novamente. Então, agora, o conjunto foi limpo, né? Apagamos ele. Então, por isso que deu true, quando perguntamos se ele está vazio. E o segundo conjunto, que é de inteiros aqui, ele continua com os elementos dele, que seria 1, 2 e 3, por isso que ele continua, nos retornou aqui o valor falso. Então esse foi o trabalho que nós tivemos aí com os conjuntos, de forma heterogênea, lembrando que não é interessante, né? Não, em boas práticas nós não utilizamos dados heterogêneos, mas para vocês verem que isso funciona no Java. E somente ele vai ficar aqui nos informando que não é interessante utilizarmos conjuntos heterogêneos aí para trabalhar com essas estruturas, essas interfaces em Java. Então nós vimos aí essa estrutura, né, utilizando os elementos heterogêneos, que acabam não sendo a boa prática. Então vamos ver agora a mesma situação do conjunto, só que trabalhando aí com os dados homogêneos, que é a parte de boas práticas. Então vamos ver o set agora com boas práticas de programação, utilizando um set de valores homogêneos no caso. Então nessa tela aqui nós temos mais um exemplo, né? A declaração é idêntica da que nós fizemos anteriormente, só que agora nós trabalhamos aí com apenas dados homogêneos, no caso, que seriam strings, ali, os nomes das pessoas que nós estamos inserindo no caso do conjunto. Então veja que nós temos ali também agora até um loop para verificar esses dados que estão dentro deste conjunto. Então para vocês terem uma noção, a saída, no caso ali seria João, Rafael, Pedro e Maria. Veja que como é um conjunto, não temos uma ordem, ele não retorna para nós numa ordem. Então como você pegasse aqueles nomes das pessoas e jogasse dentro de uma urna e depois fosse removendo ali aleatoriamente. Então ele não faz essa ordenação, por isso que saiu ali de forma não ordenada. Nós também temos ali a situação que nós podemos trocar ali aquela palavra object, né? Porque
a estrutura é um objeto que vai ser verificado ali no loop e ser pego ali cada nome, cada informação que está dentro do set. Como nós definimos ali na declaração, aqui na linha 11, como string, nós podemos trocar ali o object pelo dado que nós estamos utilizando, que seria, no caso, a string. Mas aí seria interessante a gente ver como nós veríamos isso na prática, esta informação. Então agora com a nossa IDE Eclipse aberta aqui, temos aí o nosso conjunto agora homogêneo com esses 4 nomes. Vamos executar para ver o que ocorre. Então temos ali a saída, né? João, Rafael, Pedro e Maria. Não está de forma homogênea, como nós, de forma ordenada, né? Então ele não ordena. Aqui nós já trocamos pela palavra string, que é a declaração, não aqui, né, mas a declaração do que o nosso set, né, o nosso conjunto recebe, são strings. Então veja que ele fez ali um looping e foi buscando os nomes, então nós chamamos esse set de aprovados. Então nós fazemos ali um for de string e nome, 2 pontos, aprovado, e nós pegamos, então, nome. Esse valor nome aqui não é porque são nomes que nós colocamos nome. Nós podemos colocar qualquer informação aqui que funcionaria. Vamos colocar aqui um valor S. Somente temos que trocar aqui por S também. Então, essa variável que fica aqui é o nome que o nome dela é o nome que o programador quer dar a ela. Então nós colocamos nome porque são nomes de pessoas, mas veja que funcionaria da mesma forma. Então vamos voltar aqui para nome como estava, executar mais uma vez. Então aqui veja que no caso do hash set, ele não ordena a saída, é aleatória, não tem, é ordem aleatória. Até coloquei aqui no import dessa biblioteca falando que é uma ordem aleatória. Vamos ver uma outra situação aqui, que seria uma forma de declarar, que nós trabalhamos aqui, que seria uma outra estrutura chamada linked hash set. Então, abrindo aqui, ele está ali perguntando, né? Colocamos ali o mouse em cima ali, ele vai informar ali que não existe. Na verdade, o L aqui seria maiúsculo, porque é uma classe. Então, colocando o mouse em cima aqui, ele vai mostrar a importação dessa biblioteca. Clicando, ele faz ali a importação do linked. Vamos apagar isso aqui. Ele fez a importação do linked hash set. Veja que esta importação já não está mais valendo porque nós removemos. Então, podemos até ou removê-la ou comentar ela aqui, porque ela já não funciona mais. Então, vamos executar desse jeito, com essa outra estrutura. Veja agora que ele mudou aqui a ordem. Agora é Pedro, Maria, João e Rafael. Então, o que ele fez aqui foi respeitar a ordem de inserção. Então, nós inserimos Pedro, Maria, João e Rafael. Ele imprimiu na ordem que foi feita a inserção. Aí nós temos uma outra estrutura que nós podemos utilizar, que é a tree set. Tree set. Tree set é uma outra estrutura. Nós podemos pôr o mouse aqui em cima, ele vai pedir para importar nossa biblioteca. Importou, veja que já mudou a cor aqui. A biblioteca linked hash set já não está sendo mais utilizada, ela ficou aqui com warning. Não daria problema se nós executarmos, nós vamos comentar ela. E agora vamos executar. Veja agora que a ordem ficou João, Maria, Pedro e Rafael.
A mudança agora aqui no caso foi a ordem alfabética. Então nós tivemos a ordem alfabética com o tree set. Então se nós deixarmos aqui essas outras informações mesmo que não estejam utilizadas, nós podemos colocar aqui um comentário só para lembrarmos, né? Então, ordem de inserção e, neste caso aqui, ordem alfabética. Então, deixamos esses comentários aqui só para termos uma noção daí de como funciona cada uma dessas estruturas. Veja que 7 nós mantemos, mas nós alteramos aqui a instância dessas interfaces e cada uma delas retorna os dados daí aleatoriamente pela ordem de inserção, pela ordem alfabética. Então, nós vimos aí a estrutura conjuntos de forma utilizar dados homogêneos e heterogêneos, só para termos a noção. Todas as outras estruturas recebem dados, podem, né, receber dados heterogêneos, mas nós, né, por boas práticas, utilizamos os dados homogêneos. Nós temos agora uma nova estrutura, né, nova interface, aí, que seria a lista, o list. Então, o list tem algumas definições aqui. Existe possibilidade de pegar valores pelos índices, né? Agora uma lista você tem ali as informações que elas são colocadas, então você consegue trabalhar com os índices, como nós havíamos trabalhado ali com o array, né? Que tem aqueles índices de 0 até o valor que nós damos ali pelo máximo. Então a lista também tem esses índices, é possível pegar os dados pelos índices. Ele é ordenado, então a lista é ordenada, a forma que vocês vão inserindo, ela vai ordenando. Pode conter dados heterogêneos, né, batendo novamente, porque pode, mas não devemos, né, e permite objetos duplicados. No caso das listas, nós podemos colocar objetos duplicados e pode, né, deve ser homogênea no caso das boas práticas. Aqui na próxima tela nós temos então um exemplo da nossa lista. Então ali nós temos a declaração aqui na linha 10, né, list, também de strings. Nós podemos utilizar inteiros, double, o valor primitivo que nós desejarmos aqui. Mas o exemplo interessante ali seria com string. Então nós temos novamente ali a adição de pessoas. Nós temos ali aqui da linha 12 à linha 15 a adição de Carla, Maria, João e Pedro. Nós chamamos essa lista de pessoas, então pessoas.add, de adicionar, é o método de adição das listas, né? Assim como algumas outras estruturas, também utilizamos o add. Na linha 17 aqui nós temos a impressão da quantidade, né? Que seria o size. Depois nas demais linhas ali nós temos ali o get, né? Entre a linha 19 e a linha 22 nós temos o get. O get, na verdade, ele pega os elementos, nós pegamos ali por que valor? Pelo índice. Então nós colocamos 0, 1, 2, 3 e ele foi lá ver o índice de cada um desses elementos e trouxe. Depois nas linhas aqui 24 e 25 nós fazemos mais uma adição de uma pessoa e depois o tamanho. Então a saída, no caso que nós tivemos aqui, foi a seguinte, né? Nós adicionamos ali 4 pessoas, depois o tamanho na linha 17 apareceu o valor 4. Depois, com o get ali, através dos índices de inserção, obtivemos ali a Carla, Maria, João e Pedro. Depois adicionamos, então adicionado ali, nós fizemos a pergunta, né? A pessoa Maria, aí ele deu como true para nós, e depois o size ele retornou ali o valor 5. Então veja, nós tínhamos ali Maria e adicionamos Maria novamente. Então, de forma diferente do set, a lista ela permite que nós coloquemos ali valores duplicados. Mas ali para nós vermos isso melhor, vamos analisar isso agora na prática.
Então aqui com a nossa ideia Eclipse aberta, com a nossa classe chamada lista, nós temos o que foi mostrado na tela, vamos executar. Então aqui ele imprimiu os valores, a quantidade, após as linhas 12 e 15, a quantidade 4 pessoas. Depois pegamos pelos índices essas pessoas e depois inserimos mais uma vez a Maria. Um nome aí, Maria, mais uma vez. Então, é possível aí fazer esta verificação, esta inserção de mais uma pessoa, mais um elemento de forma repetida, né? O set não permitia, agora a lista permite. Então, o que nós podemos fazer aqui, vamos copiar essas duas linhas aqui. E vamos colocar aqui Maria minúsculo aqui, mas vamos colocar um remove, que é a forma de remover das listas. Então aqui em vez de adicionado, vamos pôr a pergunta removido. Removido em termos de dados, não gênero de pessoas. Então vamos executar. Veja que ele retornou aqui um false. Por que ele retornou false para nós? Ele retornou false simplesmente porque ele faz a distinção de maiúsculo e minúsculo. Nós colocamos Maria com M maiúsculo duas vezes, né? Então nós temos duas Marias aí no conjunto. E quando nós fomos tentar remover uma Maria com M minúsculo, não vai remover, vai retornar false. Porque não existe Maria com M minúsculo aí na nossa lista. Então vamos fazer mais uma tentativa aqui. Agora com M maiúsculo, vamos executar. Então ele removeu uma Maria com o valor aí, voltou o tamanho a ser 4. Vejam que tínhamos aí duas Marias no conjunto, ele removeu apenas uma, ele não remove as duas, né? Então ele vai remover Maria uma vez, não vai remover as duas pessoas, aí, os dois dados, então ele remove ali apenas um dos dados que foi inserido. Também nós temos a situação de fazer aí um looping, né? Para podermos ver os dados que temos na nossa lista. Então, o tipo de dado é string. Podemos chamar o que de pessoa. É uma pessoa do conjunto da lista de pessoas. Lembrando que essa palavra pessoa, nós podemos utilizar qualquer nome de variável, poderia ser apenas P, mas pessoa é interessante porque você está pegando uma pessoa de um conjunto de pessoas. Então, fica interessante utilizarmos esse termo. Sys out, Ctrl espaço, preencheu para nós, e vamos imprimir as pessoas. Não, imprimir uma pessoa de cada vez. Se colocássemos pessoas aqui, iria dar um erro. Vamos executar. Então aqui nós temos Carla, João, Pedro e Maria. Um detalhe aqui interessante, veja que nós removemos a Maria aqui. Qual Maria foi removida? Nós tínhamos uma Maria no fim aqui, quando nós inserimos ela aqui, ó, nós teríamos mais uma Maria aqui após o Pedro. E quando nós mandamos imprimir, como ele imprime na ordem, veja que temos Carla, João, Pedro e a Maria a última. Quer dizer o quê? Que a lista ela vai verificando do início até o fim. Então ela removeu a primeira Maria que ela encontrou, foi essa que estava aqui, né? Não essa Maria aqui, que foi inserida logo abaixo do Pedro. Então ele removeu na ordem, né? Foi verificando a ordem de
de inserção ali e acabou removendo a primeira Maria que havia sido inserida lá no início aqui entre as linhas 12 e 15. Então veja, essa foi a estrutura aí chamada lista ou list no Java. Então nós vimos mais uma estrutura aí, mais uma interface chamada lista ou list no Java. Agora nós temos uma estrutura interessante que ela é conhecida como o map ou mapa. O mapa ele é conhecido como uma estrutura com chave e valor. Nós podemos utilizar uma chave, né, um índice ali que tem ali do dado e o valor referente a esse índice, como na tabela ali que nós mostramos, né? Então, desta forma é possível realizar uma busca rápida pela chave desejada, sem precisar percorrer toda a lista ou saber o índice, né, posição que se deseja consultar. Então, vamos supor ali que o valor do map, né, o chave-valor, você sabendo a chave, você já vai direto na busca ali, você vai direto naquele índice que é a chave que está sendo buscada. Em vez de chegar, como nós removemos ali a Maria anteriormente, a lista ela vai começar do início, verificando cada elemento até ela encontrar e remover. Aqui no map não, nós podemos ir através da chave ali diretamente no dado que nós necessitamos. Aqui no caso eu utilizei ali uma tabela chave sendo as UFs, né, Unidade Federativa, e o valor, os nomes dos estados do Brasil, então PR Paraná, SP São Paulo, RJ Rio de Janeiro. Coloquei apenas esses 3 exemplos para vocês verem, mas nós poderíamos utilizar ele chave como qualquer outro valor, um número, por exemplo, vamos supor a chave ali ser um número de CPF e o valor ser o nome da pessoa, o restante dos dados daquela pessoa. Nós utilizamos ali um exemplo mais simples, né, o UF, né, o F, Unidade Federativa, e sendo a chave e o nome do estado sendo o valor. Então nós já temos ali, quando necessitamos pesquisar ali um estado, sabendo a unidade federativa, já vai direto ao nome daquele estado, como sendo o valor. Nessa próxima tela nós temos então um exemplo aí do nosso map, o mapa. Então a declaração do map ali, na linha 10, aqui a declaração do map, então nós temos ali, no caso, os dois valores, tanto a chave quanto o valor, são strings. Então nós temos ali map, abre ali o sinal de maior e menor, depois string, vírgula, string. Então nós temos os dois valores sendo string. Se nós tivéssemos ali, como eu falei, CPF e valor, ou sei lá, uma ordem aleatória, um número, um código de números inteiros, seria integer e string. Então, dependendo da informação que você vai trabalhar, é os dados ali que nós declaramos. No caso do nosso exemplo, string e string. Daí nós demos o nome desse map de estados e ali a declaração new hash map, que é a estrutura, a interface de mapas aí no Java. Então ali na linha, entre a linha 12 e a linha 14 aqui, nós colocamos estados, que é o nome do nosso map, e agora em vez de add, né, alguns utilizaram add, algumas estruturas, agora é put. Então nós colocamos o put ali, a unidade federativa, PR, vírgula, Paraná, que é a inserção ali no nosso map. E assim por diante, na linha 13 e 14 é feita a inserção desses 3 estados aí. Depois ali nas linhas 16, 17 e 18 nós temos as saídas. Veja que a saída é interessante. Na linha 16 ali nós colocamos uma saída de estados, ponto, key set. Então ele vai trazer o quê? As chaves. Então a saída ali foi PR, RJ e SP ali no caso. Veja que ele fez uma certa ordenação ali no caso do map. Depois ali nós pedimos a saída ali aqui na linha 17, temos estados.values, que são os valores. Então saiu ali Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. E nós temos uma forma de saída ali que é entry set, que seria a chave, o símbolo, o valor igual e o valor. Então nós já temos ali tanto a chave como o valor na saída usando ali a linha 18, os métodos. Né? Lembrando
que após o ponto, a notação ponto ali, nós temos os métodos que estão na classe, né, ali na interface hash map no caso. Então, para nós termos um pouco mais de noção dessa estrutura, aí vamos ver como ela funciona na prática. Então, nós temos aqui mais uma vez a nossa ideia Eclipse aberta com o nosso mapa, né? Nós chamamos a classe de mapa. Então, nós temos aqui na linha 10 a declaração string e string, pelo motivo de ser aqui uma string e aqui também uma string, entre aspas duplas, né? Lembrando. Então, nós executamos aqui, vamos executar, temos ali o resultado que nós tínhamos na tela anterior. E aqui nós temos algumas outras situações, né? Nós podemos inserir mais um estado, então é somente utilizar ali a variável, né? O chamado estado, que nós declaramos, estados, né? Que nós declaramos no map ali, e por o ponto, ele vai abrir ali vários métodos que nós podemos utilizar. Nós vamos utilizar o put, que seria mais um estado. Veja que ele já abre para nós ali a situação, explicando que o primeiro dado é uma key, uma chave, e o segundo é um value. E ele já informa ali que aqui é uma string e o value também é uma string. Então vamos colocar mais um estado aqui. Vou colocar SC. O value aqui. Catarina, Santa Catarina. E ponto e vírgula para fechar o nosso comando. Então aqui nós podemos repetir ou copiar essas informações aqui e colar abaixo dessa inserção para ver o que acontece. Então, executando, nós temos aí agora que foi inserido o Santa Catarina aqui, SC. E aqui nós temos aí a mesma forma, aqui são as chaves, aqui nós temos os valores e aqui chave e valor através dessas três linhas que nós utilizamos aqui. Depois nós temos alguns comandos interessantes aqui que nós podemos utilizar. Eu vou, por motivo de espaço aqui, eu vou até apagar esses comandos anteriores aqui. Deixar aqui junto. E aqui eu vou utilizar um comando chamado, primeiro sysout, Ctrl, espaço para colocarmos aqui o comando, e vou utilizar um comando chamado aqui, né, um método. Primeiro aqui colocamos estados, ponto, e vamos utilizar um método chamado contains, na verdade, key. Daí ele pergunta qual a chave. Então vamos colocar ali RJ. Vamos fazer mais um teste com MG, outro estado aí, Minas Gerais, e vamos executar. Então, aqui pela nossa chave, Rio de Janeiro retornou true, porque ela existe no map, e Minas Gerais, MG, retornou false, porque não existe. Então, nós podemos pesquisar pelas chaves, mas também nós podemos pesquisar pelos valores. Então, somente alterar aqui o contains key para contains values. Agora, o valor seria o nome completo aqui, Paraná. Vamos executar. Veja que Paraná existe aqui no nosso map, então ele mostrou para nós. Vamos tentar aí sem o acento para ver o que acontece. Então ele deu false, porque ele necessita ser idêntico a string que está lá. Então o acento é necessário no caso. Vamos só executar para voltar ali o true. Nós podemos então agora
também trabalhar aí com o loop. Então vamos trabalhar um looping aí pegando as chaves. Então o loop seria for. Nós buscamos o quê? Vamos buscar primeiro as chaves. As chaves elas têm qual declaração? Qual é a variável primitiva da chave ali? No caso, ele é uma variável wrapper, né, que nós falamos. Então, ela é string, que foi declarada aqui em cima. Né? Então, a chave é uma string. Então, for de uma string, nós podemos dar aí uma variável que nós desejarmos. Então, vou colocar como UF, 2 pontos, estados, que é o nome dessa declaração aqui que nós fizemos na linha 10, ponto. E agora, a mesma situação ali de key set. Então, nós buscamos pelas chaves ali num key set. Vamos abrir ali o bloco. E agora, para mostrar cada um dos estados ali, das chaves, né, unidades federativas que nós chamamos aqui, o F, nós devemos fazer um system out aqui. Então, sys out, nosso atalho, Ctrl espaço, e podemos mandar imprimir cada uma das UFs aqui. Vamos executar, ver se está correto. Então, ele mostra aqui as unidades federativas. Então, vamos colocar aqui um separador, para ficar mais fácil a visualização. Sys out, nosso atalho, Ctrl espaço, e colocarmos aqui para ficar mais fácil a separação, e vamos executar. Ele fez a separação para nós aqui, e então nós pegamos os dados aí do nosso map pelas chaves. Nós podemos fazer um outro loop, eu vou recortar tudo, copiar na verdade tudo isso aqui, e só alterar aqui no caso para... Agora nós utilizamos os estados, então vamos colocar estado. Aqui também devemos utilizar estado, que é a mesma declaração, e aqui a diferença aqui é values. O V não é chave. Então, executando, nós temos ali somente os valores, né, em vez das chaves. E nós podemos agora também fazer mais um loop aí, pegando as unidades federativas e separando aqui, fazendo uma concatenação aqui com os valores. Né? Então, nós podemos fazer um outro for da seguinte forma. Então, aqui for. Dentro do parênteses aqui, esta palavra reservada, abre aqui as nossas chaves, os tipos, string e string. Aí aqui, UFs, que são as unidades federativas, 2 pontos, está dos pontos, interset. E aqui, abrir o bloco. Então, para importarmos essa biblioteca, seria aqui o try aqui e Java util map. Seria essa biblioteca. Veja que já acertou para nós aqui. E nós podemos fazer a impressão. Sys out. E colocarmos aqui UFs ponto
Agora ele vai abrir ali get key. Podemos concatenar ali com o símbolo de mais aqui. Colocar um separador aqui para ficar mais fácil. E aqui, da mesma forma, o fs, agora ponto get, em vez de keys, values. Então agora nós temos mais um loop aqui que faz a captura desses dados no nosso map. Veja agora que nós colocamos ali os estados, separamos aqui com a concatenação e ele buscou ali as keys, as chaves e os values. Veja que colocando o mouse em cima ele mostra exatamente o que cada um desses métodos faz, né, para nós. E por fim nós temos aqui mais uma forma aí de verificar esses maps. Aí eu vou copiar esse for aqui, e antes de mostrar o for eu vou fazer a remoção de um elemento. Então nós podemos fazer a seguinte situação: sysout espaço, vou somente remover aqui, remove ponto, vamos remover, por quê? Pelo que dado, temos que trabalhar aqui status.remove e veja que ele já mostra para nós ali o que nós devemos utilizar para remover. Então ele quer a chave. Então vamos remover aqui um estado aqui. Pode ser o Santa Catarina, que nós colocamos por último. Só subir aqui para ficar mais fácil de vermos e na execução. Veja que aqui já existia Santa Catarina, que ele removeu, né? Mas ele removeu apenas removeu aqui a Santa Catarina. Ele imprimiu ali Santa Catarina, dá a impressão que ele está mas aqui ele só imprimiu o estado que ele removeu nesta linha. Então nós vamos, interessante é separar aqui para nós vermos, não fazermos essa confusão. Então aqui tinha Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Pedimos a remoção pela chave de Santa Catarina, ele mostrou o dado que foi removido, depois fizemos o looping novamente aqui e ele fez aqui a impressão dos dados que ainda estão no nosso map. Não existe mais Santa Catarina no caso. Então o que nós fizemos então, todas as verificações aí mais básicas do map, para vocês terem mais noção de como trabalhar com o map, vocês podem trabalhar da seguinte forma: status ponto e verificar todos esses métodos que existem aqui, cada um deles aí, tentar utilizar. Veja que temos um de limpar aí também o map. Veja que colocando o mouse em cima ele mostra aí as definições que ocorrem em cada um dos métodos. Então, para vocês praticarem, é interessante vocês utilizarem e verificarem o que cada classe, cada interface dessa tem de métodos para nós, né? Temos aqui size e assim por diante. Vamos apagar aqui só para ficarmos com o código finalizado. Então esse seria o caso aí do mapa ou map no Java. Então nós vimos aí as três estruturas importantes no Java: conjuntos, listas e mapas. Esse último aí, o mapa com chave e valor. E para concluirmos aqui, temos então, nesta aula nós vimos essas estruturas de dados muito utilizadas em computação, elas são realmente muito utilizadas, cada uma com sua particularidade. Dependendo aí do que o programador necessita, ele pode utilizar uma dessas estruturas, essas interfaces. Então essas estruturas foram apenas apresentadas de forma prática, é necessária uma atenção maior a essas estruturas em um curso mais avançado. Então, como o nosso curso é um curso rápido, essas estruturas elas estão sendo mostradas ali, a parte mais prática delas. Então, quando vocês estiverem aí num curso mais avançado, seria interessante voltar nessas estruturas aí e verificar algumas formas de utilizar elas, né, com alguns exemplos do dia a dia aí que vocês têm. Então,
trabalhando ali com a orientação objeto, vocês vão ter uma noção melhor ali dos métodos, das classes, dessas bibliotecas que nós estamos utilizando, no caso as interfaces que trabalham com esses dados. Mais uma vez ali, a recomendação de praticar esses códigos que nós executamos aí na aula, através da interface Eclipse ou alguma que vocês tenham instalado aí. Então, nós ficamos por aqui nessa aula, espero que vocês tenham gostado e bons estudos.